A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, desejo a todos vocês aí um domingo abençoado, um domingo de paz, um domingo que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre você e sobre a sua família. Amém? Estamos aqui começando a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Então, querido, ainda dá tempo de você pegar esse link, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser uma bênção para a sua vida, como foi para a minha vida também. Aproveito aqui essa oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa, a missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda e os seus filhos Talita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Como eu sempre falo, essa família que foi chamada para uma missão aqui nessa terra, de cuidar de pessoas, de ovelhas, de famílias, ministérios, empresas e empresários, e fazem e cumprem esse chamado com muita responsabilidade, com muito compromisso e com muito comprometimento. Quero declarar aqui também para vocês que é uma honra para mim e para minha família fazer parte desse ministério. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana o Senhor colocou no meu coração um tema. Olha que tema interessante. Os inimigos do cristão, como vencê-los? Hoje, eu e você, que estamos aqui nessa terra, nós temos diversos inimigos que nós precisamos vencer em todos os dias das nossas vidas. E o que a gente deve fazer? Quem são esses inimigos? Como devemos guerrear contra eles para poder vencê-los? Amém? Mas agora, querido, como fazemos sempre, nós vamos orar para entregar esse momento nas mãos do nosso Deus, para que tudo que eu venha falar aqui não saia do meu coração, e sim direto do coração de Deus para o seu coração. Amém? Curve a sua cabeça. Amado Deus, muito obrigado por este dia na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer pelo ar que respiramos, quero te agradecer pelo fôlego de vida, quero te agradecer, Senhor, pelos livramentos que tu tem nos dado, quero te agradecer pelo alimento que chega em nossas mesas, Pai. Muito obrigado por todas essas coisas que o Senhor nos proporciona. Te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, saia direto do seu coração, diretamente para os corações dos teus filhos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. E agora nós vamos compartilhar o texto da palavra de Deus com você. Aí onde você estiver, abra a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar o texto da palavra de Deus pela tela do seu celular e pela tela do seu computador. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora nós vamos ali para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que palavra é essa? Que texto é esse que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje? No livro de Romanos 12:2, guarda aí, e no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Querido, a Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, nós temos o quê? Nós temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto nós vivermos aqui nessa terra. A vida aqui na terra é um campo de batalha a todo momento para mim e para você. E nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Isso é muito importante. A palavra já nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, nós precisamos saber contra quem é a nossa luta. Muitas pessoas, elas pregam a palavra de Jesus, né? Dizendo que você vai ter vida boa, que você vai ter uma vida cheia de alegria, você vai ter vários bens.
Ou seja, nós sabemos que a vida com Jesus, para seguir Jesus, não é uma vida de mar de rosas, não é uma vida como é que se diz? De benefícios, né? É uma vida de quê? De guerra a todo momento que a gente tem que guerrear contra os nossos adversários. A grande verdade é essa, que nós cristãos, nós vamos passar o quê? Por muitas aflições e teremos muitos desafios diante de nós. E no final, o que o Senhor Jesus ele nos promete? Ele nos promete a vida eterna, mas mesmo assim, nós temos que lutar por essa vida eterna em todos os dias das nossas vidas. O apóstolo Paulo chega a dizer no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta é espiritual. Então, guarde isso aí, querido. A minha luta e a sua luta, ela é espiritual. E é por isso que eu quero compartilhar com você hoje quais são os 3 maiores inimigos da minha vida e da sua vida. E o primeiro inimigo meu e seu é o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo. Por quê? Porque se nós amarmos o mundo, nós estamos declarando ser o quê? Inimigos de Deus. E aí, na realidade, o que seria o mundo? O que nós entendemos como mundo? O mundo é todo o sistema de valores que domina o quê? A sociedade. E muitos desses valores, eles são contrários ao quê? Eles são contrários à vontade de Deus. E quais sistemas mundanos que eu e você, que nós não devemos seguir, que nós não devemos praticar? Nós não devemos praticar o quê? Esse modo de vida sem regras e cheio de pecado que o mundo tem, que só incentiva a pessoa o quê? A ser gananciosa, a ser egoísta, a ser corrupta, a ter ambição, ter prazer na carne. E esses sistemas mundanos nós não devemos seguir. Nós não devemos aderir para as nossas vidas. O verdadeiro cristão temente a Deus, ele deve sempre o quê? Vigiar para não se envolver por esses sentimentos pecaminosos do mundo. Porque se envolver com esses sistemas pecaminosos do mundo, ele vai o quê? Ele vai deixar a sua parte espiritual. Ele vai se afastar do Deus Todo-Poderoso. A cobiça da carne e o sensualismo são desejos carnais. E quando permitimos que esses desejos entrem em nossos corações, o que acontece? Eles nos levam a cometer pecados diante do nosso Deus. E com isso, nós fazemos o quê? Nós desagradamos a Deus, que é puro, que é santo, que é todo-poderoso. Podemos falar também, querido, da cobiça dos olhos e da cobiça da materialidade, que são desejos o quê? Desenfreados e egoístas, de termos o quê? Aquilo que não precisamos ou que não pertence a nós. E muitas das vezes acontece isso nas nossas vidas, o quê? Em a gente querer ter coisas que não precisamos e não nos aproximam de Deus. Muitas das vezes a gente erra buscando essas coisas. E com isso, o que acontece, querido? A soberba da vida nos leva ao egoísmo, nos leva ao desejo de mostrar aos outros que somos superiores a eles e em ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. E isso, querido, é a mesma coisa que olharmos apenas para nós e esquecermos do nosso Deus, esquecermos do porquê nós estamos aqui nessa terra, esquecermos do nosso chamado. O mundo, ele exerce muitas influências sobre nós e ele quer fazer o quê? Ele quer moldar os nossos pensamentos e caráter. Mas quando estamos verdadeiramente em Cristo, nos tornamos o quê? Cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a minha missão e a sua missão aqui nessa terra é não nos envolvermos com nada do mundo e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, talvez você me pergunte, irmão Gilson, como que eu posso vencer o mundo? Sabe como você pode vencer o mundo? Não se conformando com os padrões dele. Não se conformando com os padrões do mundo. Que eles fazem o quê? Eles incentivam a busca pelo pecado,
eles incentivam a busca pelas riquezas, eles incentivam a busca por poder. E nós devemos buscar o quê? A ter intimidade com Deus, como também a comunhão com pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que nós compartilhamos. Porém, querido, nós temos que entender uma coisa, o que, irmão Gilson? Sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus e eles precisam conhecer. Então, nós não podemos também fazer acepção de pessoas. É isso que eu quero deixar bem claro aqui para você. E, além disso, nós devemos de fazer o quê? Dar um bom testemunho em todas as ocasiões, em todas as áreas das nossas vidas e aonde nós passarmos, sem medo de quê? De demonstrar quem somos e em quem acreditamos. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas não se declaram, elas não mostram o Deus que elas servem. Mas isso, querido, não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas. Nós temos que prestar atenção nisso, mas sim fazer o quê? Falar a verdade do evangelho com amor e sabedoria para essas pessoas. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que é inimiga do cristão, é o quê? A nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se ao quê? A nossa natureza caída, que chamamos às vezes o quê? De velho homem, da velha mulher. E isso surgiu desde quando? Desde a desobediência de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração o quê? Inclinado a pecar. E que essa tendência de fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui nessa terra. E o diabo e o inimigo, sabendo disso, ele opera com força na minha vida e na sua vida nessa área. Então, nós cristãos, eu e você que está aí me ouvindo hoje, nós temos o quê? Nós possuímos duas naturezas. A primeira natureza é o quê? A nova vida, que eu e você, que nós recebemos quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. E a segunda natureza, qual é? É a velha natureza pecaminosa, chamada de quê? De carne, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos afastados do Senhor Jesus. E a nova natureza, querido, ela é controlada por quem? Pelo Espírito Santo. Ela não é controlada por mim e por você. A nova natureza da minha vida e da sua vida, ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas a velha natureza, ela é controlada por quem? Pela carne, ou seja, controlada pelos desejos pecaminosos desse mundo. Então, eu e você temos que entender que a nossa natureza do que somos hoje, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus e não pelo mundo. E quando a nova natureza, sem pecado, é colocada ao lado da antiga natureza, o que acontece, querido? É aqui que começa a luta do espírito contra a carne. É você querer fazer o certo, é você querer seguir Jesus e a carne querendo te afastar da presença do Senhor. E com isso, querido, mesmo as nossas melhores atitudes diante de Deus podem ser contaminadas. Por quê? Pelo egoísmo, pelo orgulho, e dessa forma essas atitudes elas passam a ser o quê? Passam a ser algo carnal. Se nós dermos espaço para o mundo, cada vez mais nós estaremos distante de Deus. Cada vez mais o Espírito Santo vai estar distante de nós. Exemplo para você entender. Podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade. Podemos ou não podemos? Podemos fazer o quê? Uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, para ser bem visto. Podemos pregar a palavra de Deus para ser elogiado pelas pessoas. Porém, querido, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. A natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados diante do nosso Deus. Assim como os animais, querido, vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam.
Então, nós temos que vigiar acerca disso. Muitas vezes, querido, a carne ela vai tentar nos impedir de buscar a Deus em oração. Pode ter certeza disso. Ela vai tentar nos impedir de ler a Bíblia, de fazer o bem. Por quê? Porque a carne ela busca somente as coisas terrenas e não as coisas do alto. E aí talvez você me pergunte também, querido, irmão Gilson, como eu posso vencer a carne? Sabe quando nós podemos vencer a carne? Quando nós aprendemos a dizer para ela não. Quando aprendemos a dizer não aos nossos desejos pecaminosos. E quando tomamos a decisão, querido, de obedecer e praticar a palavra de Deus. Se nós formos ali no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 12, vai nos falar acerca disso. Lá diz: assim vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Para quê? Para que lhe obedeças e suas concupiscências. Então, essa é a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 12. E o que lemos aqui, querido, está nos dizendo o quê? Considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Isso foi o que lemos aqui nesse texto de Romanos. Portanto, meu irmão, não permite que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça aos prazeres e desejos desse mundo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, também nos diz que nós devemos o quê? Andar no Espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida. Devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa fala, o nosso pensar, o nosso agir. Para quê? Para que venhamos a cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E o terceiro inimigo do cristão que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje se chama Satanás. Esse aqui é o chefe deles. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tentam fazer o quê? A todo momento derrotar aqueles que aceitaram a salvação de Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus como seu único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, como acusador, como nosso adversário direto, como pai da mentira, como príncipe da maldade. E ele, querido, ele é inteligente e fará de tudo para nos afastarmos da presença do nosso Senhor. Mas não pense, querido, que os seus ataques vão ser de forma que você imagina, de forma simples. Muito pelo contrário, querido. Geralmente eles são sutis e astutos, sem que você e eu percebamos. E não acredite também naquela história que o diabo é um monstro vermelho, com chifres. Lembre-se de uma coisa, o que, irmão Gilson? Que ele era um arcanjo de luz, um dos mais belos no céu. Então, Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne. E esses serão o quê? Os dois primeiros inimigos da minha vida e da sua vida. Para quê? Para tentar nos desviar do caminho de Deus, para tentar nos afastar da presença de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é o quê? É trazer desânimo sobre a minha vida e a sua vida, é trazer decepção, incredulidade. Tudo para quê? Para nós deixarmos de confiar na promessa de Deus, para nós deixarmos de confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, querido, talvez você me pergunte também, irmão Gilson, como que eu posso vencer o diabo? Primeiramente, nós temos que buscar a Deus intensamente e tomarmos uma posição firme contra ele. Se nós formos ali no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai nos falar acerca disso. A palavra de Deus vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. E como que a gente vai resistir o diabo? Na palavra e na oração.
Mas isso só vai ser possível na minha vida e na sua vida se nós acreditarmos e obedecermos o quê? Na palavra de Deus. E termos uma vida de oração assídua, diariamente diante de Deus. Só assim você e eu vamos conseguir o quê? Derrotar e vencer o diabo. Então, querido, hoje aqui, nesse estudo que o Senhor proporcionou para nós aprendemos quais são os 3 inimigos da nossa vida, da vida do cristão. Primeiro eu te falei do mundo, segundo eu te falei da carne, e o terceiro eu falei do diabo. Então, esses são os nossos 3 maiores inimigos aqui na face dessa terra. E se quisermos vencer as nossas batalhas contra os nossos verdadeiros inimigos e agradar ao Senhor em todo momento aqui nessa terra, nós devemos renunciar a cada um deles. Quem? Renunciar ao mundo, renunciar à carne e renunciar ao diabo. Como também, querido, recusarmos ser guiados pelos padrões desse mundo, negando que os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com as armaduras de Deus. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Você pode dizer amém, querido? Então, aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E agora, querido, curve a sua cabeça que nós vamos orar para que essa palavra crie raízes no nosso coração, para que essa palavra seja fortalecida no nosso coração e a gente venha pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse estudo maravilhoso, Pai, que Tu nos proporcionaste no dia de hoje. Uma palavra clara, uma palavra objetiva, Pai amado, que nos colocou em condições de nós entendermos, Senhor, quais são verdadeiramente os nossos adversários. Muitas vezes, Pai amado, lutamos contra os nossos irmãos, contra os nossos amigos, fazendo guerra que não tem nada a ver. Enquanto isso, Pai amado, os verdadeiros inimigos das nossas almas, a gente não luta e não peleja contra eles na oração e na palavra. Mas hoje, Pai amado, Tu nos tornou bem claro, Pai amado, quem são os nossos inimigos e como nós devemos de batalhar e lutar contra eles em todos os dias das nossas vidas. Que esse estudo, Pai amado, que essa palavra tenha ido direto ao coração dos Teus filhos, tenha caído numa terra fértil, como uma semente que multiplica 100 por 1, e que eles possam, Pai amado, em todos os dias das suas vidas, entender, Pai amado, que os nossos inimigos, o diabo, o mundo, nós temos que lutar contra eles com as armas espirituais, que é a Tua palavra e a oração em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado por esse estudo, é o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado seja Deus, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por esse estudo nesse dia de hoje. Muito obrigado por você estar aí nos assistindo, mostrando para o Deus vivo, Deus todo-poderoso, que você está buscando conhecimento da palavra dele, que você está buscando conhecimento para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, na vida da sua família e na vida da sua empresa. Pode ter certeza, Senhor, que o Senhor, Ele se agrada dessa sua atitude. Então, querido, todos os domingos nós estamos aqui precisamente às 16 horas, compartilhando com você um estudo da Palavra de Deus, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você é nosso convidado, não falte. Quando receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam também ser abençoadas, possa ter conhecimento de tudo aquilo que o Senhor está nos proporcionando no estudo da palavra aqui na EBD. Amém, querido? Hoje nós te aguardamos ali às 18 horas na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta.
E aonde fica a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, irmão Gilson? Ali em Anchieta, em frente à Rede Economia, na Rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado. Não deixa de nos fazer uma visita hoje, que eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus aguardando por você e que essa palavra vai ser uma bênção para a sua vida, para a vida da sua família, e que você vai ter uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado. Amém? Eu gostaria, meu amado, de te lembrar mais uma vez do tema dessa palavra, os inimigos do cristão, como vencê-los. O Senhor hoje nos deu uma dica poderosa de como nós devemos guerrear e batalhar contra esses inimigos das nossas vidas. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, com toda sorte de bênção e coisas boas. Aí onde você estiver, você pode dizer amém.